Sabe nem falar mais nada, porque o que ela falou aqui já é o suficiente. Só o fato de eu e você acordar, respirar, caminhar, olhos para ver, ouvidos para ouvir, já é motivo de nós dar glória a Deus o dia todo, irmão. Já é motivo de nós se alegrar com Ele. Mas nós temos a nossa geração, a nossa genealogia adâmica, nós somos ser humano. E onde há ser humano, irmão, há problema, há dificuldade. Mas Jesus nessa noite vem falar comigo e contigo, entender? Não te preocupa que eu estou na tua vida. Foi eu que te separei, foi eu que te escolhi. Amém, Jesus. É assim mesmo, irmão. Então meu coração está alegre nessa noite. Estar aqui, irmão. Não sou visitante, pelo contrário. Já passei por aqui, Deus me honrou. Nesse lugar houve algumas situações que me tiraram daqui, mas não me tiraram da presença de Deus. Lá onde eu estava servindo a Deus. Lá onde eu estava chorando diante de Deus. Então, Senhor, sozinho eu não vou conseguir, porque nós temos um problema sério. Mas Deus deu vitória, irmão. Dependência química é algo sério, mas a mão do Senhor está estendida para dizer assim: eu vou te guardar. Só quem sabe. Mas Deus nos guardou até aqui, aleluia. Amém, irmãos? Eu quero. Deus me deu uma palavra, irmão. No livro de Mateus, capítulo 24, depois eu vou adorar um hino, amém, irmãos? Livro de Mateus. Aleluia. E depois nós vamos ministrar algo da parte de Deus, amém? Livro de Mateus, capítulo 24. Aleluia. Meu Deus. Glória. Queria que você ficasse bem atento, irmão, aquilo que Deus vai falar, amém, irmão? Ah, meu Pai, eu sinto a graça de Deus nesse lugar, irmão. Quanto mais você cavar, irmão, mais água você vai achar. Mas também vai ter bastante gente para querer jogar terra em cima, irmão. Mas Deus está no controle de tudo, de tudo, de tudo. Ele está no controle de tudo. Amém, irmãos? Livro de Mateus, capítulo 24, verso 9 até o 14, diz assim: e então vos-ão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Preste atenção, irmão. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aí no verso 13 vem uma promessa para aquele que está esperando a volta de Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim será o que, irmão? Será salvo. Aí o verso 14 diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Aleluia. E você pode sentar, irmão, amém? Eu vou adorar a Deus com ele. Você fica em espírito de adoração. Depois nós vamos ouvir algo da parte de Deus, amém? Continua adorando a Deus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. 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 Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome.
irmão, microfone e som não pode impedir de você adorar, irmão. Não pode impedir. O teu pulmão é um pulmão abençoado, não é, irmão? Você tem que dar o melhor para Jesus, irmão. Vai ficar acanhado por causa do microfone? Não! Ele te deu um pulmão abençoado para adorar, irmão. Ele fez eu e você. Ele fez eu e você. Amém, irmãos? Vamos para o texto. Irmãos, Mateus capítulo 24, ele é um versículo escatológico, assim como 1 Tessalonicenses capítulo 2, Daniel capítulo 9, o 18, o 26. Por que escatológico? Todos aqui sabem o que é escatologia, correto? A escatologia fala do quê? Do final, do tempo do fim, daquilo que aconteceu e do que vai acontecer. E Jesus está saindo do templo. Jesus gostava de orar. Jesus era um homem de oração. A Bíblia diz que em todas as caminhadas de Jesus, ele sempre estava orando. Então, quando ele sai do templo, junto com os seus apóstolos, na verdade eram discípulos, aleluia, e eles começam a indagar Jesus, começam a perguntar para Jesus o que seria o final dos tempos. Aí Jesus começa a dar alguns adjetivos do que viria a acontecer, aleluia. O que viria, o que já estava acontecendo e o que viria a acontecer. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. A maior preocupação nossa seria isso, irmão. A maior preocupação do salvo. Quantos salvos tem aqui? Levanta a mão. Quantos salvos? A maior preocupação seria isso. E Jesus começa a dizer assim: ei, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Direcionando para o templo, porque o templo demorou 70 anos para ser construído. E a palavra diz que não está falando do templo físico, está falando do próprio corpo, que ia ser pendurado no madeiro e ia ressuscitar ao terceiro dia, aleluia. E ele começa a dizer, a profetizar o que viria, o que estava acontecendo e o que iria acontecer. Aleluia. Ele começa a dar os seus. Ele começa a profetizar daquilo que estava acontecendo, das falsas profecias. Irmão, escute uma coisa aqui, irmão. Se você não tomar cuidado, irmão, você vai ser enxertado de heresia. E você vai achar que é Deus. Você vai pular dizendo, você vai pular achando que é Deus. Você vai falar em língua estranha achando que é Deus. Você vai rodopiar achando que é Deus. E não é. E não é. Aleluia. Por quê? Porque não tem fundamento bíblico. Meu Deus, é bom. Eu sempre digo, Jesus, me dá uma mensagem que seja mais. Eu gosto de fogo, irmão. Eu gosto. Mas o tempo está aí no final, irmão. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Meu Deus, aleluia. Eu sei que na mensagem dá muito poder, mas dá edificação, nos alerta para aquilo que está acontecendo. É o mundo. Meu Deus, aleluia. Mas no capítulo 13, no versículo 13, assim, aquele que perseverar até o fim. Ei, você não entendeu? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vou repetir de novo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E que fim é esse, irmão? E que fim a Bíblia está falando? Eu vou falar de três, eu
Aleluia. Nós temos que entender que Jesus está voltando. E o primeiro a ser corrigido sou eu que estou falando. Aleluia. Porque Jesus está voltando para buscar uma igreja que está aqui, que não está dormindo, mas está atenta aos sinais da volta de Cristo. Aleluia. O tempo passa voando. Aleluia. Agora funcionou, né? Pensa coisa. Aleluia. Vamos para Jesus, amém, irmão? Porque senão fica muito didático, né, irmão? Vai ter que dar uma. Aleluia. No verso 14, assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Outro sinal que vai acontecer, irmão. Ainda tem nações que estão fora do mapa geográfico do mundo, que não ainda foram evangelizados. Aqui não é para aceitar, aqui é só para ser evangelizado. Não depende se aceitaram ou não. Se ouviu, foi ensinado, foi batizado, teve consciência, já era. Aleluia! Glória, aleluia! Tem países no mapa geográfico, no mapa mundo, né? Que tem países que ainda não conhecem o evangelho. Aleluia. Meu Deus. Será que é difícil de entender o que está acontecendo no mundo, irmão? Olha a loucura do ser humano. Tem gente achando que um boneco é gente. Você não entendeu isso, não, irmão? Tem pessoas aí achando que um boneco é um ser humano. O mundo, irmão, está caminhando para um fim, mas a Bíblia diz que no larido, na trombeta de Deus, o céu, ele vai se abrir e Jesus virá buscar o seu povo. Aleluia, ali entendeu, ó. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Isso, infelizmente, irmão, está sendo esquecido. Está sendo esquecido, irmão. A Bíblia diz: tomara que o Senhor não venha no sábado ou no inverno. Sabe por quê? Por que sábado? Porque o judeu está lá no Monte das Lamentações orando. E o inverno, o que a gente faz no inverno? Se agasalha e fica no conforto. A Bíblia está dizendo assim: aquele que estiver desligado, aquele que não ouvir a trombeta de Deus, vai ficar. E aí entra outro período, que é da grande tribulação, a qual Daniel fala lá em capítulo 36. Os 3 anos e meio de grande bonança. O mundo, escute, irmão, isso não está longe, escute. Talvez não seja aquilo que você queria ouvir. Aleluia, Deus. E não está longe. Ei, não está longe. Aleluia. A Bíblia diz que o anticristo ele vai nascer na Turquia. Ele vai nascer. E o anticristo vai ser gerado no inferno. E vai tomar forma física. E vai ser um homem muito influente. Não é na Terra, é no planeta inteiro. Ele vai convencer as nações em
E a Bíblia diz que quando, aleluia, eu sinto a graça de Deus nesse lugar. E a Bíblia diz que quando o templo de Salomão ele estiver pronto, a besta vai sentar no templo de Salomão e ela não vai pedir, ela vai exigir adoração. Verdade. Aleluia. Meu Deus. Aí os que ficaram, os que não deram ouvidos, Quando o pastor falou, quando foi pregado, quando foi adorado, vão ter que adorar a besta, ou então vão morrer. Meu Deus. aleluia, Não vai ter para onde fugir. Verdade. Não vai ter como fugir. Aleluia, Jesus. Aí eu te pergunto, irmão. Olha o mundo ao redor, irmão. Aleluia, Deus. Não, que eu estou pregando aqui para você, eu me preocupo com você, eu sei. Isso aqui, o que eu estou falando para você, eu não vi numa revista em quadrinho, não, irmão. Eu não vi num jornal, eu não vi no YouTube, eu não vi, não, eu vi na palavra de Deus. Ela se revelou. É, Jesus. Aleluia. Ela está dizendo, Jesus está voltando, ela está dizendo. Aleluia. Aleluia, Deus. As visões que Daniel teve. Daniel teve 4 visões que se cumpriram 900 anos depois, quando o apóstolo João estava na ilha de Patmos. A besta que sai do mar e a besta que sai da terra. Aleluia. Besta do mar, poderes. Besta da terra também são poderes que vão se levantar. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém vai ter desculpa, irmão. Porque esse culto está sendo gravado lá no céu. Não está ali só no céu, não, está lá no céu. Está gravado, você não entendeu? Está gravado lá no céu. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus, aleluia. Porque ele está voltando, irmão. Ele está voltando. Deus. Aleluia. Jesus está voltando. Os sinais estão mais lá, irmão. Até uma pessoa que não é cristão, ela já está preocupada com a volta de Cristo. Ela está se arrependendo e vindo para a igreja, porque ela está vendo o absurdo que o mundo está. A Bíblia fala que das 7 semanas. Aleluia. Meu Deus. Deus é fiel. aleluia, Fiel. Aleluia, Deus. O livro de Sanfonia diz que não vai ficar pedra sobre pedra. Deus ele vai derramar a sua ira. Aleluia. Meu Deus. A Bíblia diz que Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. Aleluia. A Bíblia diz que Deus vai derramar a sua ira. E nós temos a responsabilidade, irmão, de entender isso. A Bíblia diz que Deus vai derramar a sua ira sobre aqueles que rejeitaram e zombaram e negligenciaram a palavra de Deus. Ele vai derramar a sua ira. Nós ficamos brincando, só na graça, só na graça. Jesus, ele é graça, justiça, mas também é ira. Deus se ira. aleluia.
Mas há uma esperança para os salvos. Há uma esperança para os salvos, irmão. Sabe qual é o maior perigo nosso, irmão? É nós achar que isso não vai acontecer. O maior perigo nosso é achar que isso não é realidade. Isso é ficção. Não, irmão, é só bênção. É só poder. É só milagre. Mas a Bíblia diz que ele verá sobre as nuvens e todo o olho verá. Esse céu aqui, irmão, ele vai se abrir. Esse céu vai se abrir. E Deus não quer saber se eu aceito ou não, se eu acredito ou não. Você, esse céu que você está vendo, ele vai se abrir. E a Bíblia diz que ele vai vir buscar a sua igreja. Aleluia. Se coloque em pé. Aleluia. Aleluia. Eu sinto Jesus nesse lugar, irmão. A gente só quer Jesus quando tem poder, quando tem fogo, é bom. Mas a Bíblia nos quebranta, mexe com o nosso coração. A Bíblia nos repreende, ela nos chama. Ela nos chama uma realidade que é essa. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. Não tem como escapar, irmão. E não tem tempo de crente dar 50, 60, 80. Se não vigiar, vai ficar. Não é tempo. Não é carro. Não é roupa bonita, não. Oh, Deus. Não é tempo, não. Não é tempo. Eu tive um sonho uma vez, irmão. Que Deus me mostrava o fim do mundo. Há muitos anos atrás, e mesmo assim, eu muitas vezes voltei atrás. Mas ficou gravado aqui na minha mente. Isso aqui não é história. Jesus, ele vai voltar. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. E pode ser hoje. Aleluia. Talvez não dê nem tempo para você pegar o seu carro e ir embora. Pode ser hoje. A data só Deus sabe. A data da vinda de Jesus, só o Deus sabe. Oh, maravilha! Glórias a Deus. Aleluia, Pai. Eu sinto Deus aqui nesse lugar, irmão. Aleluia, glória a Deus. E Deus te faz um convite nessa noite. Ele te convida para que você seja participante do céu. Não é da igreja, não, irmão, do céu. A igreja é para congregar, mas o céu é a nossa morada. O céu é a nossa morada, irmão. Tem alguém nessa noite que quer se reconciliar, irmão? Ah, eu vou deixar para outro dia. Você não sabe, irmão. Tem alguém nessa noite que quer se reconciliar ou aceitar a Jesus, que não é uma frase bem colocada, mas vai deixar para amanhã, irmão? Vai deixar para amanhã? Aleluia. Meu Deus. Sinto a graça de Deus nessa noite, de uma maneira tão grande. Porque a chave vai virar, irmão. O tempo da graça vai parar aí, o tempo da graça vai embora. A Bíblia
diz que quando o Espírito Santo subir, quando ele subir, a graça também vai embora. E que Deus te abençoe nessa noite. Muito obrigado por tudo aquilo que a igreja já fez pela minha vida, pelas orações. Não deixa para amanhã, irmão. Se Deus tocou no teu coração, não deixa para amanhã. Vamos orar. Coloca a mão no teu coração, irmão. Aleluia. Deus, Ajuda, Senhor. meu Pai, nós te agradecemos, Jesus. Porque mais uma vez, Senhor, o Senhor nos alertou, Deus, daquilo que virá. Senhor, nós sentimos uma opressão tão grande nesse mundo, Jesus. Senhor, o tempo está passando rápido. A tecnologia está sendo multiplicada em cada segundo. Todos os sinais estão aí, dizendo que o Senhor vai voltar, Jesus. E que eu, Senhor, possa estar atento àquilo, Senhor, para o grande sinal que é da tua vinda, Jesus. Pai, agora Pai, nos dá, Senhor, nos guarda na tua mão, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Santos, aleluia. Deus. Amém, Jesus. Cumprimento o povo de Deus.